meus amores, tudo bem com vocês? Estou morrendo de saudades, espero revê-los em breve e espero também que vocês assistam as minhas aulas, eu vou cobrar isso de vocês lá no grupo. Como nós estudamos na aula passada, nós falamos sobre as camadas da Terra. Falamos que a Terra é dividida em 3 camadas: núcleo, manto, crosta. E as camadas atmosféricas: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Hoje nós vamos começar a falar um pouco sobre as rochas e os minerais. O que são rochas? Como nós falamos na aula passada, a crosta é formada por uma camada de rochas que se encontram no estado sólido. E afinal de contas, então, o que são rochas? As rochas são aglomerado de minerais que se unem naturalmente, ou seja, na natureza, durante milhões de anos, eles vão se unindo, formando as rochas. As rochas podem ser de 3 tipos: rochas ígneas ou magmáticas, rochas sedimentares e rochas metamórficas. O primeiro grupo de rochas que nós vamos estudar são as rochas ígneas ou magmáticas. São aquelas rochas formadas pela solidificação do magma. Ou seja, quando o magma se solidifica, forma a rocha do tipo magmática. A rocha magmática pode ser de 2 tipos: rocha magmática intrusiva ou plutônica. Quando o resfriamento do magma ocorre no interior da crosta e ocorre bem lentamente, bem devagar, os minerais, eles conseguem se agrupar, formam cristais e nós conseguimos visualizar esses cristais a olho nu. Então, eu consigo visualizar os componentes das rochas magmáticas do tipo intrusiva. Porque o resfriamento ocorre no interior da crosta. Já as rochas magmáticas extrusivas, o resfriamento ocorre de forma rápida. Por quê? Ocorre o extravasamento, ou seja, a saída de magma, e esse magma, em contato com a água ou o ar, ele vai se resfriar de forma rápida. Então, os minerais, eles não conseguem se agrupar e formar cristais. Eu não consigo visualizar esses minerais a olho nu, essa composição de cristais a olho nu. Então, rocha magmática extrusiva ou vulcânica, o magma se resfria de forma rápida, em contato com o ar ou a água. Exemplos de rochas magmáticas: nós temos rocha magmática intrusiva, o granito; rocha magmática extrusiva, o basalto. Outros exemplos de rocha magmática extrusiva: o riolito; e rocha magmática intrusiva, o gabbro. São 2 exemplos diferentes que nós temos aí. Já as rochas magmáticas e outros tipos, elas podem sofrer um desgaste, ou seja, elas podem se fragmentar, quebrar em pedaços menores. Essa fragmentação ocorre principalmente pela ação do intemperismo, ou seja, a ação da chuva, do vento, dos raios, aumento de temperatura, diminuição de temperatura. A rocha vai se quebrando, se fragmentando em pedacinhos menores. Esses fragmentos são carregados pela água, pelo vento e vão se acumulando em regiões baixas e vão se formando camadas. Quando eu tenho acúmulo e a pressão aumentando, elas vão se compactando e formando as rochas sedimentares. Nós temos 3 principais tipos de rochas sedimentares: o arenito, o argilito e a calcária. Como essas rochas, elas formam camadas, elas são chamadas também de rochas estratificadas. E no interior dessas camadas é comum encontrar fósseis. O que são fósseis? Fóssil é qualquer vestígio do passado. Pode ser uma pegada,
pode ser um osso, pode ser uma folha, uma flor, fezes, qualquer coisa que eu possa estudar o passado é denominado fóssil. E como vão formando camadas, esses fósseis vão ficando no interior dessas rochas chamadas de rochas sedimentares. Os três principais tipos aí nós temos então o arenito, o argilito e as rochas calcárias. São os três principais grupos de rochas do tipo sedimentares, sendo sempre que elas são formadas em camadas. Então, quando você visualiza uma rocha toda cheia de camadas, de linhas, é uma rocha do tipo sedimentar. As rochas, tanto sedimentares quanto magmáticas, elas podem sofrer a ação do aumento de pressão e aumento de temperatura. E ocorre a sua metamorfose. O que quer dizer isso? Transformação. Então, as rochas metamórficas, o nome está errado aí, ó. Rochas metamórficas. São rochas que sofreram a metamorfose, a transformação de uma outra rocha. E aí, então, nós temos alguns principais grupos de rochas metamórficas, que são a metamorfose do granito, ou seja, quando o granito é submetido a pressão e temperatura, se transforma em gneiss. Quando o argilito, que é uma rocha sedimentar, sofre aumento de pressão, se transforma no xisto ou ardósia. Quando o arenito, que aumenta a temperatura dele, se transforma no quartzito. E quando a rocha calcária sofre também aumento de temperatura, se transforma no mármore. Então, esses, a gneiss, o xisto, o quartzito e o mármore, são os principais tipos de rochas metamórficas. E aí nós temos os minerais. O que são minerais? São aqueles produtos que possuem uma extração e um valor econômico. São elementos que possuem aí elementos ou compostos que possuem uma composição química bem definida, são elementos naturais, no estado sólido e podem ter tanto ser classificados como metálicos, como no caso do ferro que nós extraímos para a produção de várias coisas, e não metálicos, como no caso do diamante. Então, quais são os principais tipos aí de minerais? Nós temos o talco, nós temos o diamante, nós temos os topázios, os quartzos, são alguns dos minerais que são encontrados na natureza. E alguns deles podem ser do tipo radioativo. Além disso, nós temos alguns dos minerais que são os mais bonitos encontrados na natureza. E esses normalmente são utilizados aí para a produção de joias, formando pedras aí preciosas. Meus amores, hoje nós falamos então sobre as rochas. Falamos que as rochas podem ser magmáticas, sedimentares e metamórficas. Rochas magmáticas intrusivas, o granito, resfriamento de forma lenta. Rocha magmática extrusiva, o basalto, resfriamento de forma rápida. Nós falamos ainda das rochas sedimentares, que sofrem a ação do intemperismo, chuva, vento, desgaste, formando fragmentos. Principais tipos de rochas sedimentares, o arenito, o argilito e a calcária. Falamos das rochas metamórficas, são aquelas que sofrem a metamorfose, a transformação de outra rocha. Gneiss, ardósia, mármore, são exemplos aí que nós falamos de rochas metamórficas. E falamos de alguns minerais que possuem grande valor econômico para o homem, como no caso do ferro e algumas pedras preciosas. Meus amores, é isso. Beijinhos. Até a próxima aula. Vou passar um resumo para vocês e algumas atividades depois. Beijinhos. Tchau, tchau.